que é o módulo sobre finanças solidárias. Primeiro, dar alguns dados de contexto sobre o financiamento da economia popular e da economia solidária e finalizar com algumas ideias e alguns critérios assim para que essas instituições elas consigam ter longevidade, consigam se sustentar ao longo do tempo. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação de Economia Solidária, gente, os principais desafios dos empreendimentos são de dois tipos. Primeiro, desafios de comercialização. Os empreendimentos têm dificuldade de comercializar os seus produtos. Diferentes grupos, principalmente de consumo e comércio justo no Brasil, enfrentam esse desafio. E aí o segundo desafio dos empreendimentos é o desafio do crédito. Os empreendimentos eles não conseguem impulsionar sua produção porque eles não têm acesso a capital de giro. Em vários estados do Brasil se criou programas de microcrédito tentando impulsionar a economia solidária nesse sentido diante desse diagnóstico. Ora, se o primeiro problema é comercialização, e em geral os empreendimentos revelam que o problema da comercialização ele se deve à falta de capital de giro, né? Olha, eu não consigo comercializar porque eu não tenho capital de giro para investir. E aí uma das análises que hoje a gente faz desse mapeamento é que, na verdade, o problema do crédito ele poderia ser elevado ao primeiro problema dos empreendimentos. Muitos deixam de comercializar porque não tem crédito. Então, eu acho que a gente coloca assim, a dimensão do crédito hoje como uma das principais fronteiras para o desenvolvimento da economia popular e solidária. Mas, na verdade, a economia das famílias, né? A forma como as pessoas vivem na comunidade. Quando a gente analisa alguns outros dados para entender isso, esses problemas do crédito e do financiamento, a gente vê outras duas coisas, né? As fontes de recurso para se iniciar um empreendimento hoje mostra ali que 60% dos recursos são dos próprios sócios. Apenas 12% vem do crédito. Logo mais abaixo aqui, a pesquisa revela que nos últimos 12 meses da pesquisa, 52% dos empreendimentos buscou e não teve acesso. Só 16% teve acesso. 32% nem buscou crédito. E a gente vai ver mais alguns dados ainda sobre isso. Um relatório do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado do Brasil, que chamava assim Bancos, Inclusão e Exclusão, e que mostrava que 49% dos brasileiros, gente, eles não tinham qualquer relacionamento com o sistema financeiro tradicional. Por incrível que pareça, 49% dos brasileiros, no Norte e Nordeste esses dados ainda são piores, eles não têm, muitas vezes, nenhuma conta bancária ativa. Os dados dizem ainda que as pessoas entrevistadas diziam que 40% delas não percebiam a oferta de crédito como uma função dos bancos. Então isso vai mostrando um pouco o quadro, né, daquilo que a gente chama de exclusão financeira. Por que essa situação está assim? Uns é por problema de documentação, outros por restrição cadastral, outro pela estrutura do serviço, né, que é montada e que não é adequada à necessidade das pessoas. Né? O Brasil ainda é um dos poucos países que ainda montam agências bancárias para atender exclusivamente um perfil de renda. Esse número aí bastante expressivo, né, de brasileiros que está nessas diferentes condições de exclusão, é esses 49% que o IPEA fala, né? E quando a gente fala de sistema financeiro nacional, o que é que a gente poderia imaginar? O que é que vem à nossa cabeça? Bancos grandes? Seguradoras? Às vezes a gente não faz ideia de que estrutura é essa, né? Que inclui uma parte e exclui outra. De um lado, a gente tem esses grandes bancos privados, os bancos estatais, né? Principalmente representados aí pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica. A gente tem também outras instituições que estão no sistema financeiro, são outras instituições que compõem o sistema, né, para buscar oferecer serviços financeiros e bancários. Tem aí também as instituições que regulam esse sistema, né? Mas como é que faz o restante da população, gente, que não está incluída nesse sistema para ter acesso aos serviços financeiros e bancários? Troca-troca, não tinha agiota lá não? Então, as comunidades vinham inventando e pensando diferentes formas. E aí tinha os fundos coletivos, né? Os pontos, as caixas. Diferente, gente, das pessoas que estão incluídas no sistema financeiro, um outro mar muito grande de pessoas
inventaram, ao longo de sua história, outras estratégias para resolver o problema da exclusão. Inventaram formas coletivas e auto-organizadas para pensar os seus recursos financeiros. As historicamente mais conhecidas e difundidas no Brasil são as cooperativas de crédito, mas também tem os fundos solidários e, mais recentemente, os bancos comunitários. Os fundos rotativos, né, são formas coletivas, é uma forma de poupança comunitária, né, que trabalha com a concessão de crédito e o pagamento dos empréstimos, né? Hoje, a rede de fundos rotativos solidários, eles contabilizam mais de 1.000 fundos rotativos em operação no Brasil. Fundos monetários e não monetários, como eles chamam. Fundos que coletivizam poupança financeira e outros que coletivizam animais, sementes. As cooperativas de crédito, que passou ali também, é uma outra forma bastante conhecida. E nos últimos anos no Brasil, elas se dividiram um pouco entre cooperativas de crédito mais tradicionais e cooperativas de crédito solidário, né? E os bancos comunitários, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas o que é que essas práticas elas têm a ver com o nosso território, gente? Primeiro, que não existe território, bairro, comunidade pobre economicamente. Então, a ideia, eu acho que de uma educação financeira ou de uma finança solidária tem a ver com essa reorganização dos fluxos da riqueza, né? Por onde é que passa o nosso dinheiro? Bom, na prática, gente, a nossa ideia para dizer isso é que as finanças solidárias, elas constituem o financiamento dessa outra economia. Como é que a gente financia essas outras práticas? Como é que a gente financia essa outra economia? As cooperativas de crédito têm um legado muito grande nisso, né? E principalmente nas zonas rurais, financiando, né, empreendimentos rurais. E os bancos comunitários, eu acho que têm tido uma contribuição grande nisso, ao financiar principalmente nas zonas urbanas, onde eles estão presentes, né? A gente fala hoje que os bancos comunitários estão espalhados em mais de 100 comunidades no Brasil, né? Então, os bancos comunitários, gente, eles são definidos como uma prática de finanças solidárias, né, ao lado das cooperativas, ao lado dos fundos rotativos solidários, né? E eles estão buscando apoiar as economias de territórios, né, com baixo índice de desenvolvimento humano. E eles articulam principalmente 5 eixos centrais de ação, principalmente o microcrédito solidário, né, onde praticamente todos realizam isso, a moeda social circulante local, e aí uma diversidade muito grande no Brasil, práticas de educação financeira, mesmo que muitas vezes não atribuído esse nome, né, mas orientar o consumo das famílias, dos empreendimentos, correspondência bancária através da parceria com a Caixa Econômica, além de outros serviços financeiros, né, como os microseguros que alguns bancos vêm realizando. A organização dos bancos comunitários hoje se estrutura, pode passar, Diogão, principalmente dessa forma aqui. É que o controle é da comunidade, né, uma das coisas aí fundamentais no banco comunitário e que diferencia ele, por exemplo, do banco tradicional, né? De um lado, ele faz crédito para a produção, para produtores, comerciantes, prestadores de serviço. Do outro, crédito para consumo, para os moradores, principalmente o consumo das famílias. E isso aí está relacionado à alimentação, remédio, gás quando falta. Bom, além de outros serviços, né, importantes hoje para os bancos comunitários. Correspondente bancário, microseguro, além de outros serviços de articulação e mobilização local, como é a própria educação financeira, apoio à comercialização dos empreendimentos, fóruns locais. E a ideia é que o banco ele seja um articulador de uma rede local, né, de economia solidária, articulando aí produtores, consumidores, atores, atrizes locais no desenvolvimento da comunidade. O microseguro, que é feito na comunidade, e as moedas sociais, gente, que são os instrumentos que a gente já conhece de articulação do consumo local, né? É um instrumento que os bancos comunitários inventaram, né? Associado a outras práticas já históricas de moedas sociais que existiam já em operação no Brasil e em outros países do mundo também. E os bancos comunitários inovou a utilizar as moedas sociais também como crédito, buscando fazer com que
aquele dinheiro que poderia ser consumido em empreendimentos que não são da comunidade, eles passassem a serem gastos exclusivamente em empreendimentos que é da comunidade. Ou seja, aquele dinheiro que ia ser canalizado para fora da comunidade, ele passa a ser internalizado numa espécie de desenvolvimento endógeno, né? E aí é um pouco o circuito da moeda, né? Os bancos comunitários são criados por associações comunitárias, né? Ali a foto do Banco dos Cocais, o pessoal está aí. E o banco comunitário, ele articula a circulação dessa renda no território, articulando os produtores e os consumidores locais. E por último, gente, eu queria chamar a atenção aí a 5 pontos que eu acho fundamental, assim, hoje no desenvolvimento dos bancos comunitários. Primeiro, os usuários, né? Os bancos comunitários perceberam essa questão da ação local. Existe um número limitado de usuários que está definido por um determinado território que estão autorizados a utilizar o banco comunitário. Não são pessoas, por exemplo, que estão fora da rede de relações da associação local, do banco comunitário. Então, isso que foi o que permitiu os bancos comunitários a criar relações de proximidade. Quando você dá um crédito a uma pessoa, a princípio, não tem nada que obrigue a ela a pagar, a não ser a relação de confiança que se estabelece entre o banco comunitário e essas pessoas. Então, essa questão da relação com os usuários dos bancos comunitários, eu acho que é uma questão central. Bom, outra coisa, os tipos de serviços oferecidos às comunidades. Eu acho que o aprendizado que os bancos comunitários teve historicamente permitiu, e aí eu vou chamar assim, formatar determinados produtos e serviços para a comunidade altamente adequados às necessidades das pessoas. Diferente, por exemplo, de programas de microcrédito tradicional que muitas vezes estipula valor mínimo para tomar e às vezes a pessoa nem necessita daquilo. Os microseguros, recentemente, eu acho que ele tem mostrado isso. E tem uma experiência muito interessante lá do Banco Palmas, né, que foi pensar microseguro muito simples, né, onde a pessoa paga uma parcela de R$ 35 ao ano. E o que é que ela precisa? Somente. Ela quer assegurar a realização do sepultamento de um ente da pessoa, que ela não quer, tipo, enriquecer ou deixar uma herança para a família com aquilo, que é o que acontece com os seguros de vida nas classes médias, por exemplo. A única coisa que ela tem é garantir. E aí, naquele momento, eu lembro do Joaquim falar uma coisa, olha, o que a gente percebeu na comunidade, a gente vê isso em todas as outras, é que quando um familiar morre e ele tem um empreendimento, esse empreendimento tende a se desestruturar, ou muitas vezes acabar, porque ela precisa ali resolver investir a poupança que ela tem para sepultar a pessoa, realizar. Então, um microseguro desse tipo, ele resolve uma necessidade básica, garantindo a manutenção da economia familiar, do empreendimento da própria família. Terceiro lugar, gente, as formas de uso de socorro social, de seguro social das famílias. Um quarto ponto, e que talvez seja fundamental, é a definição coletiva das regras. Quem define a regra de funcionamento de um banco comunitário é a própria comunidade. Então, a oportunidade de definir essas regras de forma coletiva entre as pessoas da comunidade, revisar também essas regras juntos, eu acho que é um outro fator fundamental do que a gente poderia chamar assim de sucesso do banco comunitário. E nessas regras envolve desde pessoas que estão autorizadas ou não a tomar o crédito, até também penalidades. E se uma pessoa não pagar, acontece o que com ela? É a própria comunidade também que define. Eu acho que essa é uma diferença radical também em relação ao sistema financeiro tradicional. Por último, gente, é que o sistema de monitoramento e acompanhamento que os bancos comunitários criaram, diferente dos sistemas de proteção ao crédito, os sistemas que a gente poderia chamar de penalidades que os bancos comunitários utilizam, primeiro que são definidos também pelos próprios usuários, e segundo que eles se referem a penalidades e controles que são desenvolvidos nas próprias comunidades. O critério, por exemplo, de inadimplência nos bancos comunitários é altamente relativizado em relação à inadimplência, por exemplo, no sistema tradicional de crédito. A pessoa está em inadimplência não significa que ela não quis pagar o banco. Então, isso pode ser redividido em mais parcelas. Essas regras também são negociadas. Então, os bancos comunitários criaram também
regras e sistemas de penalidades comunitários para que fosse mais crível, as pessoas pudessem gerar relações de confiança maior entre os usuários, né, entre as pessoas que participam do banco comunitário. E essas regras têm garantido, assim, isso que a gente chama de longevidade dos bancos comunitários e o que nos sistemas tradicionais a gente chama de saúde financeira. Eu acho que é um pouco isso, né, para a gente aprofundar um pouco mais o debate das finanças solidárias, né? Obrigado.